O que são balas? Se não pequenos pedaços de metal que podem ser disparados de armas. Pelo menos é isso que você pensava que elas fossem. Algumas pessoas insatisfeitas com esses pedacinhos de metal criaram todos os tipos de munições bizarras. Aí vão algumas balas bem bizarras que levam a ciência balística a outro nível. Número 10. Balas de prata. A chamada bala de prata não é feita mesmo de prata, então ela não serve para matar lobisomens. Na verdade, é feita de urânio empobrecido, por isso pode perfurar uma armadura. A bala tem as bordas queimadas com o disparo, o que cria um efeito de balas afiadas. Experimentos militares com cápsulas de urânio vêm acontecendo desde os anos 70, porque o urânio é quase 2 vezes mais denso que o chumbo e é um metal abundante. O urânio empobrecido é o subproduto natural do processo que é usado para obter a forma altamente radioativa e mais útil do urânio. Só o Departamento de Energia dos Estados Unidos tem 500 mil de toneladas de urânio empobrecido. Então por que não usar ele para fazer algumas balas poderosas capazes de abrir buracos em quase tudo? A desvantagem é que as balas ainda são um tanto radioativas e altamente tóxicas, portanto é bom ter muito cuidado com elas, mesmo se for você quem estiver atirando. Número 9. Munição de defesa G-Hog. Embora não esteja mais disponível comercialmente, era uma vez uma bala projetada para aqueles que não queriam apenas matar terroristas muçulmanos, mas ofendê-los ao mesmo tempo. A agora extinta empresa G-Hog Ammo fabricava balas que eram cobertas por uma tinta balística infundida com carne de porco. Como a lei islâmica proíbe os muçulmanos de comer carne de porco, em teoria essas balas seriam duplamente perigosas para um oponente muçulmano. A ideia por trás da bala era contra-atacar a ideia islâmica de que aqueles que morrem em uma guerra santa irão direto para o céu. G-Hog Ammo afirmou que, de acordo com a lei islâmica, se um muçulmano entrasse em contato com carne de porco de qualquer forma, não poderia entrar no céu. Na realidade, este não é o caso, já que o Alcorão na verdade afirma que quem é forçado por necessidade e não deseja nem transgride o seu limite, não carrega o pecado consigo. Número 8. Balas elétricas. Quando você está usando um taser, você está claramente limitado em relação à distância do seu alvo, já que você está atirando com uma munição conectada à sua arma com fios estranhos. Os tasers tradicionais usam fios de cobre para transportar a carga elétrica da arma até o alvo. Os tasers também são imperfeitos. Apesar de serem projetados como uma arma não letal, eles já tiveram envolvidos em mais de 1000 mortes. Eles também podem ser interrompidos por algo simples como um casaco. Por todas essas razões, a empresa Digital Ally, sediada em Kansas, está desenvolvendo um taser wireless. A arma deles atira uma munição elétrica que vai se fixar no alvo como um taser, mas será ativada por sinais Wi-Fi emitidos pela arma. O atirador pode até escolher não eletrocutar o seu alvo depois de ter sido atingido, caso o susto já tenha sido o suficiente. Esses tasers também vão servir como dispositivos de rastreamento GPS caso o indivíduo fuja. Se você está procurando um tipo de munição elétrica menos amigável, então talvez o que você queira seja o X-Rap. Como um cartucho de espingarda comum, o X-Rap usa pólvora como propulsor. No entanto, em vez de um tiro, o que temos é um pequeno projétil eletrônico que pesa 3 gramas. A bala dá um choque com o impacto e tem um alcance muito maior que um taser, já que não precisa de nenhum fio. Número 7. Flash Thunder. Porque a SWAT e o BOP são os únicos que podem usar flashbangs descoladas. E por que você tem que lançar um flashbang com uma mão assim toda estranha? Que tal essa incrível flashbang 12 gauge? Ela produz um efeito atordoante, usando um flash super brilhante e ofuscante, combinado com uma poderosa explosão. É um item usado por unidades de forças especiais em todo o mundo e também está disponível para pessoas comuns comprarem, provavelmente para assustar animais e fazer outras maldades. Esse flash cria um estrondo de 182 decibéis e uma luz de 2 milhões de velas. Os americanos podem comprar 3 por $18, com algumas poucas cidades e estados proibindo o produto. Número 6. Balas quadradas. As munições bizarras não são exclusividade do mundo moderno, como essas primeiras que mostramos podem levar você a acreditar. As pessoas vêm tentando fazer balas estranhas há centenas de anos, como evidenciado pela Puckle Gun, patenteada em 1718, que pode disparar balas quadradas. Foi uma das primeiras armas a ser chamada de metralhadora, embora definitivamente não seja assim que seria chamada hoje. Ele exigia várias pessoas para operar, e era essencialmente um grande revólver de pederneira, montado em um tripé projetado para impedir as pessoas de embarcarem em seu navio. Ele tinha 2 configurações, uma para balas redondas normais e outra para balas quadradas.
As balas quadradas foram projetadas para serem disparadas apenas contra turcos e muçulmanos, para, segundo eles, convencer os turcos dos benefícios da civilização cristã. A arma se mostrou ineficaz e nunca foi usada em situação de guerra ou combate. Número 5. Microjetos. Na década de 1960, alguns caras decidiram que a ideia de uma bala simplesmente era coisa do passado, e então inventaram a microjet. As microjet não são balas, mas foguetes minúsculos. Eles foram criados para serem disparados por uma família de armas de fogo chamada Gyrotech. Como as microjets são autopropelidas, as armas tinham pouco recuo e poderiam ser muito leves, já que não precisam de um cano ou câmera pesada que pudesse resistir à pressão dos gases de combustão. Ao contrário de uma arma típica com uma bala comum, o microjet deixaria o cano lentamente e então aumentaria a velocidade. Como eles estão fora de produção há muito tempo e são altamente exclusivos, se tornaram um item de colecionador, e até mesmo os modelos mais comuns custam hoje cerca de $1.000. E o próprio ato de disparar essas armas é caríssimo, já que cada microjet pode custar até $100. Enquanto a arma e o microjet ainda estavam sendo desenvolvidos, os criadores tentaram convencer o Gene Roddenberry, criador de Star Trek, a apresentar a arma como a arma usada na série. Mesmo achando o microjet legal, ele acabou optando pelos phasers, por achar que eram mais futurísticos. Número 4. Schwerer Gustav. Deixa eu ver se eu entendi. Você não quer algo futurista, apenas uma bala que chegue mais longe. Se for isso mesmo, então o que você está procurando é o Schwerer Gustav, um canhão ferroviário desenvolvido pelos nazistas. É a arma de maior calibre já usada em combate real. A única coisa maior em termos de calibre real é o morteiro da British Mallet e o morteiro para o teste de bombas americano Little David, nenhum dos quais jamais viu uma luta de verdade. O Schwerer Gustav disparou projéteis pesando 7 toneladas a quase 50 km. Se você está em busca de algo que ainda pode conseguir hoje, então talvez uma bala de Tyrannosaur .577 seja mais a sua cara. A chamada T-Rex é uma bala tão enorme que quando você for tentar atirar, provavelmente não vai nem conseguir segurar a sua arma. O projétil foi originalmente feito para impedir ataques em safaris. Bom, para ser justo, é compreensível querer usar uma bala gigante para se defender de um elefante. Mas se a T-Rex ainda não puder te ajudar, você pode querer dar uma olhada na .950 JDJ. Apesar de seu enorme tamanho, esses projéteis têm licença de uso esportivo e, portanto, podem ser comprados nos Estados Unidos por pessoas comuns. O seu poder torna eles impraticáveis para a caça, por isso não sei exatamente para que esporte essas balas servem. Número 3. Balas Flechette. Se as munições de taser não foram suficientes para satisfazer a sua necessidade de ver projéteis bizarros, então fique tranquilo, porque existem coisas mais estranhas ainda por aí. As balas Flechette são talvez as que mais nos dão medo de sermos atingidos. Se trata de um monte de pequenos projéteis afiados em forma de agulha. Pode não ser a munição mais precisa do mundo, mas certamente parece assustador. O que falta em força e tamanho compensa botando medo. Os projéteis bolo são outra ideia bizarra e nada prática nesse mundo de munições malucas. Um pequeno cabo se conecta a duas pequenas bolas. Em teoria, quando é disparado, elas vão girar e cortar o seu alvo ao meio. A única desvantagem é que se eles caírem errado ou o cabo se quebrar, tudo o que resta é isso, e não dois projéteis como uma espingarda normal teria. Se você quer evitar matar alguém, então talvez as balas de feijão sejam a melhor opção. Balas feitas de sacos de feijão contêm uma almofadinha de tecido cheia de chumbinho, que pesa cerca de 40 gramas. Eles são disparados desde uma espingarda calibre 12 normal, e atingem de 220 a 330 km por hora. Eles se espalham no ar e causam uma grande zona de impacto com o alvo. O objetivo é evitar traumas e penetrações de longo prazo e apenas causar um espasmo muscular em quem é atingido. Ótimo para controle de distúrbios e ruim para tentar acabar com alguém de uma vez por todas. Esse aqui se chama, ironicamente, uma munição de alta segurança, mas parece ser feita para acabar com as pessoas de vez. É composta por 3 dados de aço sólido em um polímero, e a ideia claramente é causar o máximo de dano possível, triplicando os pontos de entrada do ferimento. Número 2. Balas expansíveis, também conhecidas como balas Dum Dum, em homenagem ao Dum Dum Arsenal, uma instalação militar britânica. As balas expansíveis são projetadas para aumentar o diâmetro. Isso limita a penetração, mas cria uma ferida maior, com o objetivo final de incapacitar o alvo. Elas são usadas para caça, mas geralmente são proibidas para o uso em guerra, já que a Convenção de Haia de 1899 proibiu projéteis expansíveis que pesem menos de 400 gramas. Um tipo comum de bala Dum Dum é a bala de ponta oca.
As balas de ponta oca são geralmente usadas em situações em que muita penetração pode causar problemas, como em um avião, onde você não quer ferrar com tudo de uma vez ao atirar. Eles também são usados em esportes de tiro, pois podem fornecer maior precisão. Se você, na verdade, não se preocupa com nada dessas coisas e só quer ver um negócio diferente, então você deve conhecer o G2 RIP. Ele começa a sua vida como uma bala e depois de ser disparado se divide em várias pequenas balas. Isso sim é assustador. Número 1. Balas autoguiadas. Você deve se lembrar de ter visto o filme O Procurado, ou talvez o seu trailer. Não sei se você lembra, mas tinha uma cena ali em que a bala fazia curva. Bem, não sei se essa iniciativa tem a ver com o diretor do filme, Timur Bekmambetov, mas estou quase ligando para esse cara para saber qual é. A DARPA tem trabalhado em balas autoguiadas por um longo tempo, e nos últimos anos eles começaram a conseguir algum progresso. Chamadas de Exacto, também conhecidas como Extreme Accuracy Test Ordnance, as balas usam sensores embutidos para detectar a velocidade do vento, condições climáticas e mudanças na posição do alvo. As balas podem então ajustar a sua própria trajetória. Sim, isso significa que elas podem mudar de rota de voo após serem disparadas. Então comece a praticar suas habilidades Matrix agora, se não quiser levar um tiro no futuro. E aí? Agora você está achando os projéteis normais sem graça? Quer ver mais informações sobre essas balas estranhas que mostramos aqui? Conta pra gente nos comentários o que você achou. Obrigado por assistir e até a próxima!